João 21, 15 e 17. Vou ler aqui a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado a terceira vez. E ele lhe respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vamos aprender juntos aqui, nessa palavra, sobre uma história muito parecida com a nossa história. A história de Pedro. Eu gosto muito de pregar sobre Pedro, que eu vejo nele muita coisa que me reflete. Quando eu falo me reflete, é que eu digo: meu Deus, como eu me pareço com ele. E não é diferente com qualquer ser humano. Pedro, ele era muito impulsivo. Pedro, ele era muito intenso. Eu imagino que Pedro era aquela pessoa que dizia assim: quando eu amo, mas quando eu odeio, eu odeio. Pedro era um dos discípulos que tinha mais intimidade com Jesus. E que por meio de Pedro, Jesus nos ensina que, mesmo com muitas falhas, mesmo com muitas limitações, ele olha para o homem e diz assim: é meu filho e pronto. Eu amo e está tudo bem. Eu não vou desistir dele. Ora, será que em algum momento Jesus olhou para Pedro, botou a mão na cabeça e disse assim: por que eu escolhi esse cara? Será? Será que em algum momento ali, quando... Vamos ver aqui um episódio. Quando os soldados chegam para prender Jesus, e chega um soldado por nome de Malco, que vai naquela incumbência, naquela tarefa de prender Jesus, e Pedro pega a sua espada, desembainha a sua espada e corta a orelha de Malco, aquele soldado romano. Será que Jesus olhou para Pedro e disse: rapaz, por que eu escolhi esse camarada para ser meu discípulo? Será que ele não sabe da missão? Será que ele não sabe que isso aqui seria necessário? Será? A gente olha para a história e diz: não, lógico que não, porque Jesus amava Pedro. Mas por que muitas vezes nós olhamos para a nossa história e inconscientemente pensamos assim sobre nós? Quando nos deparamos com as nossas falhas, quando nos deparamos com as limitações que nós temos. Senhor, eu não tenho capacidade para resolver isso. Senhor Deus, eu sou muito pequeno para essa obra que o Senhor quer colocar na minha mão. Senhor Deus, quando eu tiver mais tempo, como é que o Senhor escolhe eu, que não tenho tempo para nada, Jesus? Não é? O tempo é uma justificativa que nós usamos muito ultimamente. Na era das telas, nessa era touchscreen, onde tudo se resolve com um toque. Onde estamos muito acelerados, todo mundo acha que não tem tempo para nada. Será que Jesus não sabia que você se encontraria aí envolvido com tantas atividades em pleno século XXI? Ele sabia. Mas ele olhou para você, ele escolheu você, e ele, como Pedro, ele diz: é meu filho. Não importa como ele reage em algumas situações. O inimigo vai ficar no teu ouvido dizendo assim:
Você fugiu do propósito. Deus não está mais interessado em usar você, porque você fez isso. Deus, Ele agora vai mudar os planos dele sobre a tua vida, porque você se precipitou, porque você se escondeu, porque você está falhando na missão. O inimigo, ele é especialista em contar mentiras. Mas você precisa, amado, amada, aprender a refutar o inimigo das nossas almas, aprender a refutar a mentira de Satanás com as verdades imutáveis da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É quando o inimigo vem te contar mentiras, você refuta a mentira dele com a palavra. Você diz assim: eu sou escolhida, eu sou chamada, eu sou separada. Eu sou luz nessa terra. Eu sou menina dos olhos de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Deus não desistiu de mim. E Ele mostra isso na vida de Pedro. Ele mostra isso na parábola da ovelha perdida, quando Ele conta que tem 99, mas ele vai buscar a desgarrada. E a desgarrada não é apenas a desviada do evangelho, não. Não é apenas aquele que pregava e que agora está na prostituição, não. A ovelha desgarrada pode ser eu, que frequento todos os cultos e prego na Rádio Novas de Paz. A desgarrada pode ser você, que está aí, mesmo que ainda frequente os cultos, mas está tão desanimado, está tão cansado espiritualmente. Ah, Jesus está indo hoje ao teu encontro, te pegando no colo e dizendo assim: ei, minha filha, deixa eu te mostrar que eu continuo sonhando sonhos para a tua vida. Ele vai te buscar, porque te ama. Porque embora você tenha deixado de acreditar, Ele continua acreditando em você. Agora deixa aqui eu tirar umas lições com você, e você precisa prestar atenção nessa palavra. Eu vejo que Pedro, vamos voltar aqui para Pedro, sair da ovelha e voltar para Pedro. Pedro, ele negou a Jesus, e a gente sabe da clássica história da negação de Pedro. Mas talvez você pergunte: como pode um homem tão fiel a Deus como Pedro ter negado ao mestre? Como pode um homem com a história que Pedro tinha de ser um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus, uma hora olhar para Jesus e dizer: eu não conheço este homem? Como pode? E aí nós aprendemos. Quarta-feira eu estava aqui na programação, mas deixa eu relembrar aqui com os irmãos. Primeiro, ele tinha uma confiança muito grande nele mesmo. E aí, Jesus nessa manhã ele liga o sinalzinho de alerta para você que confia muito em você mesmo. A Bíblia diz que o homem que confia no homem é maldito. E essa palavra não se trata apenas de confiar nas pessoas. Essa palavra se trata de confiar também em nós mesmos. Porque quando você confia em si mesmo, confia na sua própria força, você vai quebrar a cara. Conheço muitas famílias que se destruíram porque homens entenderam que podiam confiar na força do seu próprio braço. E foram brincar com o pecado. E a família se destruiu. Quantas vezes você acha que pode confiar na sua própria força? E você se atrapalha na sua caminhada espiritual. Você acha que você pode passar um dia, uma semana sem contato com Deus? Você acha que você pode ser cristão sem frequentar a igreja? Você acha que você pode ficar conversando no WhatsApp com aquela pessoa que você sabe que não deveria conversar? É uma coisa que nós olhamos para Pedro e entendemos a fraqueza dele e que foi uma das causas da sua queda. Entenda, quando você confia em você mesmo,
você cai. Você quebra a cara. Então pare de confiar em você. Confie em Deus. Pare de confiar no que você acha. Algumas vezes até acreditamos que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. Ah, Deus, mas eu quero ficar aqui mesmo porque aqui é mais confortável. Ah, Deus, mas este lugarzinho aqui tá tão bom, Deus. Aleluia. E aí a porta tá fechada e você não sabe porque a porta continua fechada. Outra causa da queda de Pedro. Veja aqui o que diz a palavra de Deus. Pedro, além dele achar que ele tinha muita força, dele confiar muito nele mesmo, liga o alerta aí, crente. Ele se considerou melhor do que os outros. Cuidado. Eu vejo que é uma cilada muito grande que Satanás ele arma nesses últimos dias. É fazer muito crente se ensoberbecer, acreditando serem melhor do que os outros. Ah, eu sou mais santo, ah, minha igreja é a melhor, ah, o meu pastor é o melhor, minha igreja é a igreja do céu, porque tem a veste do céu, tem a doutrina, o costume do céu. Em nome de Jesus, é cilada de Satanás. Somente as escrituras, meu amado. Para de ficar acreditando em história de carochinha que contam para você. Não existe igreja melhor. A igreja é uma só. A noiva é uma só. Essas placas véia podre de igreja vai ficar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ou você acha que Jesus ele vai levar a sua placa denominacional? Não vai. Não vai. A trombeta vai soar. Eu vou agarrada pro céu. Eu vou agarrada com meus irmãos da Batista. Eu vou agarrada com meus irmãos da Universal. Eu vou agarrada com meus irmãos da Presbiteriana. Eu vou agarrada com meus irmãos, qualquer que seja. Mas Pedro, ele olhava para os discípulos com o nariz empinado. Ele dizia assim: ainda que estes que são os teus discípulos e te juram fidelidade, Jesus, eu sou diferente. Ainda que eles te neguem, eu não te negarei. Meu amado, cuidado com a soberba, amada. Você que vê alguém cair. Eu digo porque muitas vezes a gente olha e a gente quer julgar mesmo. Você que vê alguém em pecado. Ah, mas fulano era tão crente e tá ali. Foi pego em adultério. Aí você aponta o dedo e fala um monte de coisa. Coloque-se no lugar dele. Diga assim: se eu não tomar cuidado, eu vou cair também. Se eu não tomar cuidado, porque eu não sou melhor do que ele. Eu posso um dia estar na mesma situação dele. Então eu tenho que orar por ele, eu tenho que ficar falando mal dele, não tenho que acusar ele, não tenho que terminar de matar ele, não. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e com você, Pedro? Ele achava que qualquer um podia se acovardar. Qualquer um podia decepcionar Jesus, mas ele não. Outra coisa que Pedro falhou miseravelmente. Ele achava que era mais forte do que ele era. Ele confiava muito nele. Ele confiava tanto nele que se achava melhor do que os outros. Certa vez, Jesus chamou o povo para orar e Pedro foi dormir. Outra coisa que a gente falha tanto. No momento crucial, onde Jesus nos chama para orar e vigiar, nós estamos distraídos. Diga misericórdia. Certa vez Jesus chamou eles e disse: vamos orar comigo, porque Jesus sabia do sofrimento que viria. Quando Jesus desce do monte e vai procurar os discípulos, achando que eles estavam lá no maior mistério, em oração, entregando o futuro a Deus, o que é que eles estavam fazendo? Estavam dormindo. Ei, quando você deixa de orar no momento crucial, quando você entrega a sua vida espiritual às circunstâncias, quando você age com negligência, você cai em tentação, você fraqueja. Eu estou aqui olhando a vida de Pedro.
Antes da negação, antes dele ter negado a Jesus. Porque ninguém nega de uma hora para outra, não. Entenda. Ninguém serve ao mestre e nega de uma hora para outra, não. E aí Jesus permitiu que Pedro passasse por tudo isso para trazer essa lição para mim e para você nesse presente século. Para que eu tenha cuidado, para que um dia eu também não venha negar a Jesus com as minhas atitudes. Mas eu quero mostrar aqui que Jesus não desiste, não. Ainda que eu negue. Ainda que eu negue. Mas eu não quero negar, não. Eu não quero negar, não. Outra coisa, Pedro seguiu a Jesus de longe. Como é que você está seguindo a Jesus, de longe ou de perto? Olha, tem muita gente que está me ouvindo aqui, me desculpa se eu fico mexendo muito na ferida, mas olha, tem muitos que me ouvem e que querem servir Jesus de longe. Ai, irmã Clarissa, mas eu escuto a Rádio Novas de Paz, eu vou para os cultos. É porque eu tenho uma vida muito corrida. Amado, amada, Jesus te chamou para produzir para o reino, independente dos seus talentos, dos dons que você acha que tem, que não tem, se você sabe falar, não sabe. O que é que você tem produzido para o reino de Deus? É fato, todos nós precisamos e temos o dever de produzir para o reino de Deus. Aí você quer ir para o culto para receber. Quer estar na Rádio Novas de Paz recebendo, é bênção, é. Mas o que é que você tem dado? Você está escolhendo seguir Jesus de longe. Você sabe que você precisa fazer algo para o reino, não sabe? Diga, eu sei, irmã Clarissa, diga. Mas diga de verdade, diga, eu sei que eu preciso fazer algo. Eu preciso servir, se eu já sirvo na minha igreja, eu preciso servir mais. Eu preciso contribuir mais com o reino, com a obra de Deus. Eu preciso pregar mais o evangelho. Eu preciso pregar mais dentro da minha casa para os meus meninos. Eu preciso plantar mais no reino de Deus. Eu preciso me envolver mais. Eu preciso doar mais do meu dinheiro. Eu preciso doar mais do meu tempo de qualidade para o rei. Para ver a obra crescer. Eu não sei o que está precisando na minha igreja, porque eu nem procuro saber, porque eu não tenho tempo mesmo para me envolver. As crianças estão precisando lá da sua ajuda. A escola dominical está precisando da sua ajuda. O teu pastor está lá, botando a mão na cabeça, orando de dia e de noite, dizendo, Jesus incomoda. E Jesus incomoda e você fica lá, só incomodado, mas não sai do canto. Mas hoje é dia de decisão. Você vai dizer assim, eu não vou virar o ano de 2025 para 2026 sem tomar uma atitude, porque eu não quero seguir a Jesus de longe. Pedro negou, mas ele já vinha negando há um tempo. Ele já vinha dando indícios da negação. Cuidado com esses indícios da negação. Jesus, ele te chamou, ele te escolheu para você ficar firme. E hoje ele desperta você. Hoje é dia de você decidir. E dizer assim, eu não quero seguir Jesus de longe. Irmã Clarice, eu sou crente igual a você, desde pequenininha. Ou eu aceitei Jesus faz 1 ano, mas eu não estou produzindo nada para o reino. Eu estou distante. Eu sei que a minha igreja está precisando disso e eu estou só ouvindo meu pastor lá se descabelando e pedindo e eu não faço. Eu sei que tem os pequenos grupos lá da minha igreja que eu posso contribuir, que eu posso participar uma vez na semana, mas eu não vou, porque é o dia que eu tenho para descansar. Ah, compromisso. Sabe quando Pedro seguiu Jesus de longe? Lucas 22, 54. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro não foi para perto não, Pedro ficou de longe com medo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus muitas vezes, ela nos traz incômodo. Por conta da nossa natureza humana. Ela traz incômodo ao mundo. A escuridão mundana se incomoda. Então, para a gente ficar no lugar de conforto, é melhor estar longe.
É melhor não ser tão diferente assim. Eu não quero, irmã Clésia, ser taxada de radical, de fundamentalista. Então deixa eu aqui só seguindo Jesus de longe. É mais cômodo não correr risco. É mais fácil ficar só olhando Jesus, porque se o povo resolver matar ele ali mesmo, não vai me matar junto. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Escuta. Você já entendeu que Jesus quer você perto. Você vai morrer agarrado com Jesus, mas vai morrer salvo. Você vai morrer cumprindo o propósito. Aleluia. E por fim eu vejo agora Pedro, ele se assentando na roda dos escarnecedores. Isso tudo é Pedro antes de negar. É no caminho da crucificação. Pedro, 54 e 55 do capítulo 22 de Lucas. Então, prendendo Jesus, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Eu acredito que Pedro ficou tão assombrado ali que ele disse: eu vou me assentar aqui junto desses homens para ver se eles não me reconhecem. Olha Pedro dando mais um passo aqui em direção à sua queda. Aqueles que estavam zombando de Jesus, aqueles que estavam querendo matar Jesus, Pedro vai e se assenta ali junto deles. E agora chega o momento da negação. Perguntam a Pedro: esse homem que estava com Jesus, você estava com Jesus? Ele diz: eu não conheço esse homem. Está aqui, deixa eu resumir, 70, 72 e 74 de Mateus 26. Pedro negou. Depois ele negou outra vez, jurando. É como se ele dissesse: eu não conheço não. Depois ele dissesse: gente, eu juro que eu não conheço esse homem. Na terceira vez, ele não só jurou, como ele praguejou, ou seja, ele amaldiçoou. Ele disse: vocês estão loucos. E ele soltou alguma maldição, ele praguejou de alguma forma, ele disse: eu não conheço esse homem. Imagina que ele soltou ali algum palavrão, alguma palavra torpe, forte, não sei exatamente o que aconteceu, mas a Bíblia fala que ele afirmou praguejando, ou seja, amaldiçoando. Então, resumindo aqui, entenda, ninguém nega Jesus de uma hora para outra. Tem um histórico. E a gente viu aqui, vamos relembrar? Pedro, ele tinha uma exagerada confiança nele mesmo, confiava demais nele. Pedro, ele se julgava superior a todo mundo, ele achava que ele era o melhorzão. Pedro, ele seguiu a Jesus de longe. Pedro, ele se assentou na roda dos escarnecedores, e eu me esqueci mais um, é que ele, na hora crucial, em vez dele estar orando, ele estava dormindo. Então entenda que nessas questões você, meu amado, minha amada, não pode falhar. Você está na Rádio Novas de Paz e eu estou aqui falando que Deus não desiste de você. Contei sobre Pedro, porque Pedro falhou, porque Pedro negou a Jesus. Identifiquei causas da queda de Pedro, para que você ligue o alerta e também não venha cair. Agora deixa eu chegar na parte boa e nós vamos orar em mais alguns minutos. Agora estava Pedro humilhado. Pedro, ele dizendo mais ou menos assim, quando alguém apontou para Pedro e disse: esse homem segue a Jesus, porque o sotaque dele é semelhante ao sotaque dos homens que andavam com Jesus. E ele colocou assim a mão na cabeça, imagina, e disse: homem, eu não sei do que você está falando. E quando ele estava ali praguejando, quando diz a palavra de Deus, negando a Jesus, o galo cantou. E quando o galo canta, o Senhor Jesus, naquele momento em que estava rumo à crucificação, ele olha para Pedro e ele fixa os olhos em Pedro. E ali Pedro, naquele momento, se lembra da palavra do Senhor que dissera: hoje, 3 vezes tu me negarás antes de cantar o galo. Era Pedro negando, Jesus olhando para ele e ele saindo agora de cena desesperado,
Pedro, saindo dali, diz a Bíblia, chorou amargamente. Eu imagino que Pedro agora, naquele momento, pensa assim: mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, meu Deus do céu? Eu que jurei fidelidade a Jesus, eu que era amigo do Mestre, eu que estava com ele de dia e de noite, eu que jurei proteção a ele quando os soldados se levantaram contra ele e eu desembainhei a minha espada, eu que tinha certeza. Eu tinha certeza que quando Jesus falou que alguém iria negar, este alguém era qualquer um menos eu. Fui eu que neguei. E Pedro chora, Pedro chora, Pedro chora. Ah, meu amado, minha amada. Hoje Jesus está olhando para você com o mesmo olhar. Talvez você esteja chorando como Pedro, porque você olha para você e diz: Jesus, eu sou tão falho. Jesus, eu erro tanto. Jesus, eu sou tão pequeno. Jesus, eu me afasto tanto da tua presença quando eu deveria estar tão perto. Aleluia. Hoje Jesus olha para você, mas esse olhar não é para te matar. É olhar de amor. É olhar de pai para filho. É olhar de mãe, porque Jesus é amor de mãe. É olhar de reconciliação. É olhar de crédito. É Jesus dizendo assim: não importa, eu te amo do mesmo jeito. Ainda tem solução para você. Eu não vou desistir não, porque eu sei quem eu sou em você. E eu não erro nas minhas escolhas. Pedro foi para casa, foi arrependido, foi quebrado, foi chorando. Imagino ali que aquela noite Pedro não dormiu. Imagino que foi igual um filme na cabeça de Pedro naquele momento. Ele começou a lembrar de tudo que ele dissera ao mestre, dos momentos em que ele viu o mestre multiplicar pães e peixes, dos coxos que ele viu andar, dos leprosos que ele viu ser curados. Imagino que ele começou a se lembrar dos endemoniados que ele viu serem curados, dos mortos que ele viu ressuscitar por intermédio de Jesus. Imagino que Pedro se lembrou daqueles momentos que ele olhava para o mestre cansado, quando chegava de um dia de cura, um dia de batismo, um dia de pregação do evangelho, e ele dizia assim: ah, este é aquele que eu vou seguir e servir para o resto da vida. Eu nunca vou abandonar, eu nunca vou decepcionar, eu sempre vou amar a este Jesus. Eu imagino que Pedro se envergonhava da sua atitude, da sua negação. Eu imagino que Pedro ali por um momento ele até pensou em resolver aquele problema tirando a sua própria vida. Mas Pedro permaneceu em sofrimento e volta a pescar. É como se ele imaginasse que o mestre havia desistido dele. Que vergonha, Pedro. Que vergonha. Mas agora, meu amado, minha amada, Jesus, ele mostra que ele não desiste. Segura aí que nós já vamos para o momento da oração. Me dá mais 5 minutinhos que nós vamos orar. Depois que Jesus ressurge, aparece um anjo e fala com Maria Madalena. Quando ela chega ali com Salomé e com Maria, mãe de Tiago. O anjo diz: olha, vocês estão aqui procurando o mestre, mas só que o mestre não está mais aqui. Sabe o que o anjo faz? Presta atenção aqui nesse detalhe que nos conta a palavra de Deus. Pedro tinha voltado a pescar, Pedro estava extremamente envergonhado e decepcionado com ele mesmo. O anjo manda avisar que Jesus ressuscitou. Mas o anjo não diz assim: diz a todos que Jesus ressuscitou. Não. Sabe o que o anjo faz? Ele diz assim: olha, Salomé, Maria Madalena e Maria, avisa a todos que Jesus ressuscitou, mas avisa a Pedro, em especial a Pedro, porque Jesus conhecia o que se passava no coração de Pedro.
Jesus conhecia a carência de Pedro. Ele sabia que se Pedro não fosse chamado, convocado daquela maneira, citado pelo seu nome, de uma maneira especial reconhecido, ele talvez iria acreditar que ele não estava naquele chamamento. Eu imagino que ele nem compareceria. Eu vejo que Jesus, ele teve um cuidado todo especial de dar essa boa notícia a Pedro. Sabe por quê, amado, amada? Porque um coração arrependido, ele move o coração de Deus. É por isso que Deus, ele continua acreditando em você. Porque ele sabe que você, por mais que falhe, lá no teu íntimo, o desejo de acertar é maior do que as falhas. Sabe por que nós mães não desistimos dos nossos filhos? Porque nós conseguimos conhecer, compreender as profundezas do coração dos nossos filhos. Sabe por que a mãe daquele bandido que morreu está lá chorando, dizendo que ele era um menino bom? Porque a mãe conhecia aquele menino desde pequeno e sabe que no íntimo existia bondade ali. E por mais que nós olhemos para os nossos defeitos, Jesus, ele enxerga a bondade em nós, não porque nós somos bons por natureza, mas porque ele é bondade em nós. Então, meu amado, minha amada, você não é indigno do amor de Deus. Ele escolheu te amar. Pedro tinha dito aos seus colegas: olha, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha velha vida. Quem sabe, nesses últimos dias, esse desejo tem permeado o teu coração. E você disse: eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou voltar a ser pescador. Esse negócio de curar enfermo, esse negócio de evangelizar, esse negócio de ser crente, esse negócio de ser luz, não cabe para mim. Porque eu falho, é uma falha atrás da outra, é um defeito atrás do outro. Eu não tenho competência para tal. Eu não tenho preparo para isso. Então eu vou voltar para a minha velha vida. Foi o que Pedro fez. Mas Jesus disse: vai lá e avisa ele. Deus marcou um encontro para dizer que Ele não desistiu de te amar. Ele não desistiu de acreditar em você. Aleluia, aleluia. Ele marcou um encontro para dizer a você hoje: não acredite nas mentiras que o diabo tem contado a você. Porque eu não me esqueci, eu não te abandonei. Eu estou ao teu lado, eu tenho protegido você, eu tenho protegido os teus. Jesus ressurreto agora, ele vai jantar com os discípulos. E aí chega onde eu li para a gente finalizar. E ele pergunta a Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? Eu imagino que ainda no coração de Pedro tinha muita vergonha. E ele não responde com tanta firmeza como ele poderia responder. E ele diz: sim, Jesus, eu te amo. Aí Jesus: Simão, tu me amas? Aí ele: oh Jesus, tu sabes que eu te amo. Eu imagino que na mente de Pedro agora vinha aqueles momentos da negação, vinha aquele olhar de Jesus lá segurando aquela cruz e dizendo: eu estou olhando aqui, Pedro. Jesus pergunta a terceira vez, porque Pedro negou 3 vezes, e Jesus pergunta 3 vezes se ele era amado por Pedro, para curar. Pedro, tu me amas? Jesus: sim, eu te amo. Tu sabes de tudo. Tu conheces as profundezas do meu coração, Jesus. Oh, Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus, com 3 perguntas, 3 vezes, ele cura Pedro do seu orgulho, cura Pedro da vergonha, cura Pedro do descrédito, cura Pedro da vontade de voltar para a velha vida, cura Pedro daquele desejo de voltar a pescar, cura Pedro para Pedro voltar a acreditar que ele ainda tinha o chamado, que ele ainda tinha um ministério, que ele ainda iria ser muito usado por Deus. Aleluia. Hoje Deus, ele te restaura com essa palavra. E ele diz: assim como eu fiz com Pedro, eu faço com você. Eu te amo e eu sei que tu me amas.
Então apacenta as minhas ovelhas, meu filho. Jesus está dizendo, cuida do teu lar, meu filho. Cuida dessas crianças, cuida da tua esposa. Cuida do teu ministério. Vai falhando mesmo. Eu vou aplainando os teus caminhos. Eu vou fortalecendo o teu calcanhar, as tuas pernas, teu joelho, na caminhada. Eu vou fortalecendo os teus ombros. Vai ter dia que você não vai querer sair do canto, mas este dia eu estarei com você, te colocarei nos braços. Em nenhum momento eu vou te decepcionar. O amanhã parece incerto. O amanhã muitas vezes parece um pesadelo para você, mas não volta a pescar. Porque eu te quero na minha obra. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. E eu vou e quero te usar grandiosamente nessa terra, dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da igreja, fora da igreja. Eu quero te usar, Pedro, cheio de defeito, cheio de pecado, todo limitado. Aos olhos humanos era um pescadorzinho. Imagino que Pedro se olhava assim, eu sou apenas um pescadorzinho. Eu sou apenas uma pessoa qualquer, não tenho nem o ensino fundamental. Ou muitas vezes, eu olhei para mim e disse, Senhor, o Senhor está enganado, tem tanta gente ao meu redor tão mais capacitada. Eu sou apenas Clarissa, uma menina, uma menininha. A gente coloca no diminutivo para entender o quão pequeno nós somos. Mas Deus, Ele diz assim, e eu chamei o Davizão? Não, eu chamei o Davizinho. Eu chamei o pastorzinho de ovelhas. Eu chamei aquele que a sociedade olha e diz assim, não tem capacidade nenhuma, competência zero. Aí Deus diz, quem torna ele competente sou eu. Quem torna ele capaz sou eu.